Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Marcos 10, 15. Esse programa que você vai assistir agora vai falar um pouco sobre isso, sobre diaconia, sobre servir. E também nesse programa você vai conferir notícias, dica de livro e entretenimento. Um programa muito legal que nós conversamos com o conhecido Nenê aqui da igreja, que ele é diácono e falou de coisas importantíssimas para a igreja. Então confere aí que você vai se amarrar nesse programa, nessa conversa com o Nenê, tá bom? Curte aí. É mais trabalho, porque a gente tem que Mais cuidado. tomar muito mais cuidado, o pessoal tem que estar de máscara, lavar as mãos, porque nós temos aí uma pia móvel, né, que ela Sim. fica à disposição das pessoas quando chegam na igreja. E tem também o cadastramento, tem que verificar se está cadastrado ou não. A gente está tendo o apoio da UMP, principalmente, da UPH e da UMP, para fazer esse trabalho. E aí depois tem que colocar no templo, né, respeitando sempre o distanciamento. Né? A gente segue o protocolo que foi enviado para a prefeitura e cabe também à junta diaconal a fazer cumprir esse protocolo. E são sempre menos pessoas também, é mais trabalho, mas é um número reduzido de pessoas também, né? É reduzido o número de pessoas, mas também, como eu disse, né, a gente está com um número reduzido de diáconos. Ah, pois é. Porque tem os diáconos que têm mais de 60 anos, as pessoas que têm risco ou na família, ou as próprias pessoas que são da faixa de risco. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E como tem... Então, o pessoal mais jovem deve estar ajudando bastante agora na diaconia, né? Os trainees. E nessa linha, tem algum perfil para alguém ser diácono? Então, Ele falou de 60 anos, né? E você falou dos jovens também. Então, assim, não tem o limite de idade seria 18 anos, né? Acima de 18 anos, ele pode ser diácono. Dificilmente a gente... É mais difícil termos pessoas nessa faixa etária, porque eles estão preocupados e tem que ser assim, a gente também tem que preservar isso. Eles estão preocupados com faculdade, com pós, né? É a época que eles têm que se prepararem para o futuro, né? E a gente normalmente procura não pegar essas pessoas e não indicar, porque Pinheiros, a gente tem o caso do trainee, né? O trainee, a gente entende que é a experiência dele poder ser experimentado, né? Conforme diz lá em Timóteo. Mas o diácono, o trainee, a gente é uma indicação das pessoas, tal, não vai para a eleição. E o diácono normal vai para a eleição, né? Então a gente procura não chamar essas pessoas para serem trainees, né? Pessoas que estão na faixa etária de faculdade, da universidade. Mas o diácono ele tem que ser dirigente da sua casa, do seu lar. Ela tem que ser uma pessoa proativa. Ele tem que ser servo de Deus a todo momento. E o pastor Arival sempre pega com a gente que tem que ser encontrado sempre fiel. Que lindo. Né? Marido de uma só esposa, não chegado a muito vinho. Todas essas qualificações do diácono estão na Bíblia, está em Timóteo, no livro de Timóteo. E é regrado por aí. Né? E na igreja ele tem que passar pela indicação de 5 nomes, 5 irmãos indicam, na época de eleição, aí ele vai para a eleição e se a Assembleia assim eleger, o Conselho analisa ele e ele está apto ao trabalho. Que bênção, Nenê. E você falou um pouco do treinamento, né, de trainee, né? Sim. Agora, como que é o treinamento espiritual para o diácono? Então, a gente acompanha o diácono, no dia a dia, né? A gente tem que acompanhar também a vida espiritual dele. Normalmente no grupo, a gente tem no grupo de WhatsApp, mandado alguns estudos,
né? O pastor Arivaldo também participa do nosso grupo, é mandado algumas pregações, né? Mas a gente também analisa ele antes dele ser indicado, né? Até mesmo antes dele ser indicado a trainee, a gente precisa verificar essa parte espiritual dele. E isso também a gente tem o apoio dos presbíteros, né? O conselho também nos auxilia nisso. Nós temos hoje na igreja um curso de EAD para oficiais, em que o diácono também deveria fazer esse curso, né? E a gente tem alguma coisa de literatura, né? Que quem quiser se aprofundar mais, né? A gente também tem literatura falando de diaconia. Mas a palavra, né? A Bíblia, em Timóteo explica direitinho, e a Bíblia é a palavra que a gente tem que ter domínio. O diácono também tem que ter domínio da palavra. Por mais que normalmente o nosso trabalho seja mais operacional, né? Mas na visitação a gente também tem o trabalho espiritual sendo realizado, né? Então aqui na igreja muitas vezes a gente vê o diácono só na operacional, mas ele também tem que ter o domínio da palavra para poder exercer o lado espiritual que todos nós cristãos temos que estar prontos, né? O interessante é que muitas coisas que a gente fala para o diácono, que o diácono tem que ter, o cristão tem que ter, né? Não é o diácono, exatamente. é o cristão. Exatamente, exatamente. Ô, Nenê, e conta pra gente como que é a rotina de verificação dos equipamentos, do copo, dos equipamentos, dos objetos na ordem do culto? Então, a gente sempre tem acesso à liturgia antes da igreja, né? O pastor passa para a gente a liturgia e aí a gente verifica se na liturgia vai ter batismo, a gente já sabe os dias de Santa Ceia, então a gente procura estar alinhado com isso, né? E quando a gente chega de manhã, a gente ou no período da tarde, mas chega para abrir o plantão, né? A gente verifica o que tem na liturgia e começa a preparar. Então, mas o que sempre a gente faz é a água do pastor, né? A gente sempre deixa a água preparada para o pastor, deixa preparado, no caso de Santa Ceia, a Santa Ceia, e deixa preparado, quando de batismo, o batistério. A gente verifica a ordem mesmo do templo, né? Se está tudo limpo, se está tudo organizado, né? O diácono tem que olhar questão do ar-condicionado, né? É que nessa época também nós não estamos utilizando ar-condicionado, somente a ventilação por causa da pandemia, mas a gente também tem que olhar, verificar a ventilação, o ar-condicionado, a limpeza geral do templo, né? Tudo isso daí. E no plantão a gente também olha, no caso, a toda a estrutura da EBD, né? Então a gente vai olhar as salas, está tudo em ordem, se o ar-condicionado está funcionando, data show, tudo isso cabe a gente estar olhando. Nossa, Nenê, é muita responsabilidade, né? É muita coisa. Muitas coisas, né? Mas somos bastante pessoas também, né? Sim. Hoje nós temos... Porque é muito 73 organizada a diáconos, igreja, né? 73 diáconos? 73 diáconos. E mais 28 no Ministério de Estacionamento. Não, que dão um apoio para a gente. E é muito interessante de ver, porque assim, eu não sei se você que está nos assistindo, você já teve a oportunidade de conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas é muito interessante que você chega e você sente esse cuidado pairando no ar, assim, é cada detalhe, né, que a gente sente, e muito tem a ver com esse cuidado que você se dispõe a servir, né, como a gente abriu o versículo falando, né, servir e com amor, que nem a gente viu o testemunho do Gessé, é muito forte isso. Fora as demandas que vêm... Surpresa. Né? Isso é todo plantão, né? Conta uma. As demandas surpresas, elas raramente acontecem, né? Não acontecem, né? Quer dizer, todo dia... Raramente não acontece. Não acontece. Todo domingo, praticamente, a gente tem uma demanda diferente da nossa rotina, né? Desde reservar banco para o coral, às vezes também acontece a televisão que passa os hinos, não funcionou. Não funcionou. Tudo isso é uma demanda que acontece e você tem que correr e resolver, né?
cabe a gente estar ajudando a resolver. Aqui também a gente tem uma particularidade, como nós temos o auditório, que quando lota o templo, levamos as pessoas para assistir o culto no auditório. Então, o auditório também tem que estar preparado, aí às vezes o som não chega, aquelas coisas normais, mas é aquela correria do comecinho do culto, às vezes acontece, mas a gente está... Dá um jeitinho. Está sempre pronto para resolver, um jeitinho tentar resolver. Não que né? soa mal cuidado, resolve, né? Não, com a gente carinho, resolve, mas com cuidado. Muitas vezes a coisa acaba... Não é que foge do controle, né? Ela acaba saindo Ela tenta pouco do fugir, mas normal, como é Deus que está né? no controle, Exatamente, né? É isso, exatamente. exatamente. Ô, Nenê, e o seu percurso como diácono? Conta um pouquinho, assim, resumida para a gente como foi. Então, eu sou diácono há 22 anos. Uau! Desde 98, né? Eu fui eleito a primeira vez diácono em 98. Antes de eu ser diácono, eu já trabalhava com as crianças. Sim. Eu fui convidado pelo presbítero René a estar ajudando com as crianças da UCP. E eu trabalhando com as crianças, acabei sendo indicado a ser diácono. Participei já de 5 eleições, né? O meu 5º mandato esse. E hoje também coube a mim estar como presidente da Junta Diaconal, né? É a 4ª vez que eu sou presidente da Junta Diaconal, já participei de outros cargos na diretoria, e acho que tenho feito um trabalho... A gente sempre acha que o nosso trabalho nunca está bom. Isso é verdade. Né? Até porque a nossa referência de diaconia é Cristo. É inalcançável, né? E que é impossível, né? A gente mira e corre atrás, mas é muito, muito difícil, né? Você alcançar sequer a poeira né? Do que foi Cristo. E quando a gente pensa no que foi Cristo, como diácono, a gente vê o que a gente faz muito pouco, né? Que a gente tem muito mais para fazer e que a gente pode fazer muito mais. E a gente usa o nosso lema, o lema bíblico da Junta Diaconal, em 1 Coríntios 11:1, que é Paulo dizendo, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, ser imitador de Cristo é uma coisa muito difícil, mas também é aquilo que eu falei, é o dia a dia do cristão, não só do diácono, é o dia a dia do cristão. Nós. Né? Então, todos nós temos que ser imitadores de Cristo. É bonito, Nenê, que quem não tem essa motivação no coração é conversar um pouquinho com vocês, assim, né, com essa disposição toda de servir, que já é contagiado. Isso é muito bacana, isso é muito lindo. O pessoal fala, né, que quem não nasce para servir, não serve para viver. Né? Boa, olha, frase do dia. Então, assim, a gente tem prazer em servir, né? A gente tem prazer na diaconia, no cuidar de gente, né? Porque aqui nossa função é cuidar de gente para Cristo. Que lindo, Nenê. Agora eu quero saber de você uma história nesses 22 anos que te marcou como diácono. Tem várias. Das muitas que você deve ter. Tem das engraçadas, né? E tem a mais bonita, que eu sempre falo, sempre conto, e marcou minha vida e vai marcar a vida inteira, foi quando eu fui fazer minha 2ª visita como diácono. Eu já contei essa história, mas eu não canso de contá-la. Eu fui fazer a visita para Dona Luísa, que ela tinha mais de 100 anos, e fui eu e o Abraão, e ela tinha mais de 100 anos, e a filha dela tinha mais de 80 anos, cuidava dela. Então, imagina, 2 senhorinhas numa casa, a gente foi visitar, a Dona Luísa já era cega, e aí a gente tinha combinado, a gente combina, né, quem leva a palavra, quem faz a oração, né, a gente faz um combinado, né, e aí eu ia levar a palavra, e eu fui ler o texto bíblico, a Dona Luísa recitou esse texto. Nossa. Aí a gente foi cantar um hino com ela cantou o hino. Aí eu falei assim, agora o Abraão vai orar, né, Dona Luísa? Daí ela orou. Né? Aí eu falei assim para o Abraão, vamos embora, porque nós já fomos visitados, né? Porque acabou a visita. Né? Tudo que a gente ia fazer, quem fez foi a Dona Luísa.
né? E ela era um amor, ela era uma pessoa, e adora a filha dela, né, também. E essa é uma história marcante, que ainda mais eu estava bem no começo, né? E ver essa inspiração, a pessoa que está lá, com todas as dificuldades da vida, por causa das limitações de saúde, louvando a Deus, Nossa. agradecendo a Deus pela vida que ela teve. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É verdade. E imagino que essa é uma de muitas, né, Nenê? Sim. Quantas visitas, quanto cuidado, todo esse cuidado descrito aqui, não tem como não viver experiências profundas com Deus, né? Porque eu digo que o amor de Deus é um amor de duas vias, ele nunca vai sozinho, é exatamente isso que o senhor falou, né? Ele nunca vai sozinho. A gente, quando visita, sai visitado. Essa é a... Exatamente, exatamente. Nenê, eu quero te agradecer demais em nome da igreja, pela sua disposição de servir, por estar aqui também nos servindo com essa troca de experiência maravilhosa que edifica nossas vidas, e te agradecer em nome da igreja pela sua disposição em servir, porque é um privilégio nosso tê-lo conosco no dia a dia da comunhão da igreja. Eu que agradeço a confiança que a igreja e o conselho têm na junta diaconal, em nós diáconos, nas pessoas que estão aqui esperando da junta diaconal um auxílio, uma ajuda, um socorro, que estão esperando justamente o trabalho da junta diaconal. Eu quero colocar a junta diaconal à disposição. Se você tem alguma necessidade, você procure a junta diaconal. Se você precisa de alguma coisa que você vê que a gente pode te ajudar, nós estamos aqui à disposição para isso. Eu queria só aproveitar, Lídia, me dá licença um minutinho. Por favor. Novamente agradecer a família dos diáconos, porque é muito importante todo o apoio que nós temos da família, das nossas esposas, né? Em especial quero agradecer a Adriana, minha esposa. Linda. Porque ela sempre apoiou o meu trabalho, e isso também faz com que a gente trabalhe com mais sossego e com mais foco no trabalho da junta diaconal. Então, eu queria agradecer, em nome dela, todas as esposas e todas as famílias. Muito obrigado pelo espaço, e parabéns mais uma vez a todos os diáconos. Bem lembrado, Nenê. Um abraço para todas as esposas que dão esse apoio todo, e para todos os diáconos. Afinal, hoje é o dia que homenageamos você, né? Sinto o nosso carinho, o nosso abraço aí virtual, né? Para o seu dia, e em agradecimento a todo o servir, né, Pedro? Com certeza, Lídia. Também quero deixar um abraço para todos os diáconos. É bom lembrar das famílias, porque o pessoal chega cedo no plantão e vai embora tarde. E os cuidando da filhos, gente, esposas, né? acabam esperando, né? Tem que ficar. Então, feliz dia do diácono, e feliz dia para você que fica esperando os diáconos terminarem de orar depois do plantão. É verdade, poder ir boa. embora. Mas Boa. é isso, um abraço para todos os diáconos aqui da igreja, são todos muito, muito queridos. São demais. Gente, e agora eu quero falar para vocês a dica do livro de hoje, e que tem a ver com o assunto que a gente está falando, é Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, do Tabit N.A. Bewyle. Esse nome é meio difícil de Cada pronunciar. dia é uma palavra mais difícil. Tabit é mais difícil de pronunciar. E ele fala sobre o que a Bíblia, da clareza da Bíblia, que a Bíblia tem em esclarecer qualificações para presbíteros e diáconos na igreja, isso que a gente estava falando agora. Mas encontrar líderes que têm essas qualificações e dons para o ministério pode ser um desafio muito grande. E o Tabit, ele escreve como um pastor e presbítero experiente, demonstrando como identificar, ele demonstra como identificar e reproduzir no meio de sua igreja líderes legítimos e dispostos a servir, como a gente viu o Nenê agora falando, analisando com cuidado as passagens chaves da Bíblia e oferecendo aplicações práticas. Então fica a dica de hoje. O Tabit responde a questão: como encontrar presbíteros e diáconos fiéis na igreja? Então, essa é a dica de hoje. E mais uma dica também é sobre o EAD Pinheiros. O Nenê até comentou aqui sobre o curso para oficiais na igreja, que está disponível na nossa plataforma. Então, se você quer fazer esse curso, o custo é um valor significativo, está muito bom agora na pandemia também. Então, a gente preparou um videozinho para você assistir agora sobre o nosso curso de EAD para preparação de oficiais na igreja. Assiste aí. EAD Pinheiros. É tempo de crescer em conhecimento.
Conheça o nosso curso Princípios Bíblicos e Doutrinários para Oficiais. A intenção desse curso é orientar aqueles que aspiram ao oficialato, bem como aqueles que já estão no trabalho. Servir a Deus na sua igreja é o maior privilégio que uma pessoa pode receber. Saiba mais sobre esse assunto com as aulas ministradas pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Nós entendemos que há dons ministeriais, como o dom de apóstolo mesmo, ou o ministério apostólico, ele encerrou com os 12. Não existe mais, à luz da palavra de Deus, a figura do apóstolo. Mas a figura do diácono e a figura do presbítero continua. Esses 2 ofícios são os ofícios que nós reconhecemos, que nós praticamos dentro da Igreja Presbiteriana no Brasil. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o site ippinheiros.eadbox.com e saiba mais. Olha aí, tá vendo? E além desse curso, tem outros vários que você pode encontrar lá no nosso site. Mas agora a gente quer saber o que você aí de casa está achando e lembrando de colocar nos comentários, né, Pedro? O que o pessoal está falando aí? Tem bastante diáconos aqui nos comentários. É? Tem gente. Então, eu quero mandar parabéns para você também, não só para a nossa junta diaconal, para você que nos acompanha e é diácono em todo o país. Ó. Falando em diáconos de todo o país, o Marcos Alexandre mandou aqui que tem esse livro e é muito bom. Então, é a dica da dica de leitura. Então, reforçou aqui o Marcos que ele gosta bastante desse livro. O Gustavo Henrique falou que está muito feliz com o canal, uma programação totalmente cristocêntrica. Parabéns, EPB, por um canal. A gente que... glória a Deus, Gustavo, por tudo isso. Obrigado por todo esse carinho. O Amos também tá aqui. O Gessé que deu o depoimento. Se você chegou depois do depoimento do Gessé, depois você assiste nosso programa na íntegra, porque foi muito legal, ele até ficou emocionado e você tem que conhecer o Gessé. Então, um abraço aqui para o Gessé, mandou parabéns para o Nenê, que foi muito gratificante. Foi muito, muito legal mesmo, né, Lidia, essa conversa. É verdade, como é gostoso ouvir, né? E contagia, né? Algo que contagia. E também, se você... ontem nós recebemos vários vídeos e comentários no WhatsApp da comunicação. Se você quiser, nós recebemos uns vídeos muito legais e queremos agradecer e pedir para as pessoas continuarem enviando, porque a gente vai preparar de mostrar alguns desses vídeos. Não dá para mostrar todos, porque são bastante, graças a Deus, mas a gente vai arquivando aqui, né, conforme for. Mas fala aí o que você está achando da TV também para o WhatsApp. Manda um vídeo com o celular na horizontal para o telefone 981-49-8444. O telefone está aparecendo aí na sua tela, esse é o telefone da comunicação. E tem mais uma coisa, né, Pedro? Sim, é sempre bom mandar, porque a gente vê além do seu nome. Conhece um pouco mais, né? Como se estivesse conversando. Então, manda o seu vídeo, 1 minutinho, coisa rápida, para a gente conseguir conhecer um pouquinho melhor você e que as pessoas também conheçam. Falando das pessoas, que as pessoas conheçam as outras pessoas, olha que embolada. Temos a família IPP. A família IPP, para você conhecer um pouquinho das pessoas da nossa igreja, da nossa família aqui. Hoje, o videozinho é da Adriana On, é uma família muito querida. Ela, toda a família dela, o Marco, o Lucas, a Tamires, então são todos servos aqui na igreja. Então, queria que a Adriana falasse um pouquinho para a gente sobre a relação dela com o Cristo e com a nossa igreja. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Adriana Honório. Eu sou casada com o Marco há 24 anos e nós temos 2 filhos, a Tamires de 20 e o Lucas de 19. Nós pertencemos à IPP desde 2017 e nós louvamos a Deus pelo pastor Arival e a Igreja Presbiteriana por nos ter recebido com tanto carinho. O nosso relacionamento com a igreja é desde 2005, quando nós fazíamos parte da congregação de Vila Cristina, em Carapicuíba, que passou a ser congregação da IPP e com um projeto de revitalização de igrejas.
projeto missionário lindo, que em 2 anos ela passou a se tornar a 4ª igreja presbiteriana de Carapicuíba. Mas em 2011 nós fomos convidados pelo presbítero Walter e a sua esposa Sueli a participar do 12º Encontro de Casais com Cristo, que é um ministério do nosso coração. Nós amamos pertencer a esse ministério e é um privilégio fazer parte de 114 anos da história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Parabéns a todos. Um beijo grande, fica com Deus. Adriana linda, que testemunho incrível. É muito bom ver cada integrante, alguns da família PP falando, dando seu testemunho. Adriana, um beijo com carinho, que nem o Pedro falou, uma família muito querida. Obrigada pelo seu testemunho. E agora a gente vai dar umas notícias. Olha só que interessante. Um padeiro doou pães durante a pandemia com mensagens da Bíblia. Deus nos sustenta. O dono de uma padaria no interior de São Paulo decidiu transformar a crise provocada pela pandemia do Covid-19 em uma oportunidade de ajudar quem precisa. Olha a frase que ele colocou: se você não tem como comprar o seu pãozinho hoje, pegue aqui. Esse é o recado que ele deixou junto numa cesta de pães na porta da padaria, no centro de Dracena, no interior de São Paulo. A doação de pães feita em algum tempo pelo Roberto Aparecido Ribeiro, de 59 anos, dono de uma padaria há 22 anos. Mas a ação se intensificou durante a pandemia do novo coronavírus, que afetou a renda de muitas famílias. Imagina, muitas famílias sem pães. E ele colocava no pãozinho o versículo: as pessoas carentes que não têm condições de comprar... Não, esse não é o versículo, gente. Essa é a mensagem que ele colocou aqui. As pessoas carentes que não têm condições de comprar um pãozinho vêm até o balcão para pedir e ficam constrangidas. Eu nunca neguei um dia, antes mesmo dessa ideia, disse Roberto, né, que ele nunca negou um pãozinho antes mesmo da pandemia. E junto com a embalagem, ele deixa a mensagem evangelística: Deus é quem providencia o pão que precisamos para viver. Ele nos sustenta, mesmo nos tempos difíceis. É o texto que ele escreve, como apareceu aí na foto, no papelzinho no pão. Mas não precisamos de apenas pão material para viver. Precisamos também do pão espiritual. E Jesus é o pão que nos sustenta espiritualmente vivos. Ele nos dá a vida eterna, através do sacrifício do seu corpo que ele deu por nós. A padaria também foi afetada pela crise da economia no país, mas Roberto enxergou nisso uma oportunidade de ajudar. Olha só que coisa linda. É muito bonito de ver, né, gente, as pessoas transformando essa crise em oportunidade. E fica aí uma reflexão do dia para saber o que você tem feito com a crise, qual a oportunidade que você tem identificado na sua vida com a crise. E hoje teve 19 graus em São Paulo, um tempinho de frio, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente caminha pelas ruas, a gente passa pelas ruas e vê muitas pessoas que estão passando muito frio, e a Igreja Presbiteriana, pensando nisso, criou a campanha do Agasalho 2020. Então, se você tem roupas que você não usa mais, ou que está há muito tempo no seu guarda-roupa lá, pode trazer, porque pode entrar em contato também com a igreja, porque nós estamos recolhendo também, é uma parceria com os missionários do asfalto, e eles vão recolher, eles passam para recolher e também para fazer as doações para quem está precisando. Se você estiver precisando também, estiver com frio, também pode mandar mensagem para a gente. Sobre a campanha do agasalho. Boa. É sempre bom a gente doar tudo que a gente tem de melhor, né? Não só esperar aquele que está no final. Mas deve ter muita coisa boa, agasalho bom na casa das pessoas, porque teve gente que engordou um pouco agora nesse período em casa. Aí, ó, seu agasalho não serve mais, doa, tem gente passando frio. Então pega tudo que tem na sua casa, que é de bom também, e doa, porque às vezes a gente está no conforto do nosso lar, né? Tão quentinho, e tem muita gente precisando. E não tem nem esse problema de você ter que ir até o lugar, se locomover, né? Eu sei que está difícil cada dia mais. Ou os missionários do asfalto, o grupo aqui de missões com as motos, muito legal. Um abraço também para todos eles. Eles vão entregar todos esses agasalhos, moletons, tudo que der para aquecer, manda para a gente,
para que mais pessoas sejam abençoadas com isso, né, Lígia? E você lembrou de uma coisa interessante, Pedro, porque a pandemia vai caminhando e a gente tem a sensação, às vezes, de que está melhorando e está acabando, e não, para muitas famílias a situação tem se tornado mais crítica ainda do que já estava. Eu li uma reportagem hoje de manhã que fala que 15 mil famílias têm passado fome e aumentado a crise. Então, é uma atenção que temos que ter com essas famílias. Parece que está melhorando, está indo embora, que a gente está começando a trabalhar, voltando à vida normal, mas não, tem muitas pessoas precisando. Então é isso, fica aí a nossa dica. E agora eu quero ver com o Pedro sobre dar um Google de hoje, porque o Pedro vai trazer aqui notícias mais procuradas. Fala aí, Pedro. É isso, Lígia. As notícias mais procuradas no Google durante esses dias, de ontem para hoje, o que o pessoal procurou bastante é sobre o feriado de 9 de julho. Hoje é 9 de julho e tem gente, por que eu estou trabalhando hoje? Por que estou trabalhando hoje? Porque, não sei se você lembra, o feriado foi antecipado. Esse feriado foi antecipado no estado de São Paulo, tá, gente? Quem não é de São Paulo deve estar um pouco confuso, mas é do estado de São Paulo. Antecipou o feriado, né, para que depois conseguisse acertar a agenda durante essa pandemia. Então, tem muita gente procurando sobre o feriado para saber, trabalho ou não trabalho? Até os bancários não participaram dessa antecipação e o governador falou, os bancários então podem tirar o feriado porque eles não participaram. Mas a FEBRABAN falou que não, eles continuam trabalhando. Então, você que é bancário e está trabalhando hoje, nós te entendemos, mas que a gente glorifique a Deus com o nosso trabalho e dê graças, né, de poder estar trabalhando nesse dia, sendo feriado ou não. É verdade. E agora, para finalizar, temos mais um videozinho Família IPP, é isso, Pedro? É isso. Fala aí, quem vai falar agora? Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas se eu pudesse, eu ficaria falando dele o dia inteiro, porque eu adoro ele, o Titão. Titão é bênção demais. Então, Tito, conta pra gente sobre a sua experiência com Deus e com a nossa igreja. Olá pessoal, meu nome é Tito, eu tenho 18 anos e eu e minha família frequentamos a IPP desde 2008, Natal de 2008. Ainda era a igreja no endereço antigo, lá no Largo da Batata, e desde então passei pela UCP, pela UPA, agora estou na UMP. E a IPP tem sido para mim um lugar onde eu tenho cresci tanto em estatura, né, dos 6 para os 18 anos, quanto na fé, quanto como uma pessoa no geral. Foi um lugar onde aprendi muita coisa mesmo, fiz grandes amizades para a vida inteira e foi um grande porto seguro para mim na minha vida, onde tive muitas oportunidades e muitas coisas muito boas, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por essa igreja. Obrigado, Tito. Eu adoro você e essa sua barbinha tá demais. Muito obrigada, Tito, pelo seu testemunho. E a gente fica por aqui, né, Pedro? Agora você segue com Vitória Brandão e o Pinheirinhos TV. Divirta-se aí e até amanhã. IPP TV, a sua TV missionária.